Título do vídeo de hoje: A liberdade vale mais que entupir a conta bancária. Hoje em dia a gente vê que muita gente só pensa em trabalhar, né? Principalmente aqui no Brasil. O pessoal só pensa em grana e esquece do tempo que ele perde, né? Porque acho que tem uma disputa parece que tem uma disputa na sociedade que quem quer para ver quem que ganha mais dinheiro e para acho que para muitas pessoas aí o dinheiro acho que é tudo, né? Eles esquece do que existe outras coisas na vida, como relacionamentos, como diversão, lazer, né? Então a vida não é só focada só no trabalho, só em dinheiro, né? Mas muita gente com a correria e disputa de hoje em dia, as pessoas esquecem e o tempo vai passando e parece que ninguém vê o tempo passando, mas na realidade ele está passando como nunca, né? E eu acho que o que a gente mais tem de precioso nessa vida é o tempo, não é o dinheiro, porque dinheiro a gente pode perder e ganhar, qualquer um perde e ganha, né? Agora o tempo não, o tempo sim, o tempo é precioso e eu acho que ele deve ter nos dias de hoje deve ser planejado com muito mais respeito aí, né? Que todo mundo esquece, ninguém dá valor. Na verdade, ninguém dá valor ao tempo, né? Acha que o tempo vai ser eterno, mas na verdade, se a gente parar pra pensar, todo dia nascem pessoas, todo dia as pessoas envelhecem, e a cada segundo a pessoa morre, pessoas morrem no mundo, e cada segundo pessoas nascem também. E o nosso tempo está passando. Então é bom a gente refletir sobre isso um pouco, né? Porque ninguém nunca parou pra pensar, todo mundo fica na correria do dia a dia, ninguém para pra pensar sobre o tempo, né? E sobre a liberdade que a gente pode fazer com ele, né? Que a gente pode ter com o tempo, com o nosso próprio tempo. É claro, assim, que no começo da vida, acho que a gente tem que fazer nosso planejamento a longo prazo, né? E estudar, por exemplo, aproveitar, né? Aproveitar bem seu tempo investindo em si mesmo, né? E não ir, por exemplo, indo em festas, fazendo, com seu tempo coisas fúteis, né? Para lá na frente a gente colher os frutos, né? Quando a pessoa é nova, assim, então ela tem que ter o planejamento, tem que pensar já lá no futuro, fazer assim, ó, eu vou estudar bastante aqui, que eu quero ser um grande profissional, criar minha empresa, então eu não vou sair pegando qualquer uma aí nas festas para engravidar e ter que parar de estudar, então tudo é um planejamento, né? A pessoa tem que pensar desde novo, né? Já pensar lá no futuro, para daqui 10 a 20 anos ele tá lá só viajando o mundo inteiro, em vez de ele estar cuidando de 5 filhos lá e pagando pensão, não, ele estudou, ele teve planejamento, ele soube o que ele quis. Então, uma pessoa que viaja o mundo inteiro aí, tá viajando lá com seus 40, 50 anos, é porque a viagem dele começou aos 10, 15 anos, entendeu? Não é da noite pro dia que a pessoa que é bem sucedida assim, é o pensamento e o estilo de vida que a pessoa tem, né? Não adianta querer falar assim, muitas pessoas olham assim que o cara tá bem sucedido lá e acham que ganhou na Sena, ganhou na Mega Sena, acho que foi um herdeiro. Mas se parar pra pensar, até um herdeiro, muitos herdeiros aí perdem tudo. Por quê? Porque não sabe planejar, não tem cabeça, né? O mental tá destruído. Então, não é porque a pessoa é herdeira que ela tá conquistando tudo isso, que tá viajando o mundo, é porque ela teve planejamento desde novo, né? Teve educação, e ela tem cabeça, tem um mental muito, muito forte, né? E o intelecto também. Mas aí quando a gente chega numa fase que tá de trabalho, por exemplo, depois da faculdade, geralmente, né? Aí a pessoa, aí sim essa questão que entra, a gente entra nessa questão aí que a liberdade, ela vale muito mais, né? Que entupir a conta bancária. Porque às vezes a pessoa se formou lá, chega nos seus 28 anos ali, depois da faculdade, 25, 26 anos, aí chega no auge do amadurecimento ali, da idade adulta, esquece de curtir, né? Esquece de ter liberdade e trabalha e passa a noite sem dormir, e trabalha que só quer acumular bens e não esquece de curtir a vida, esquece de conversar com as pessoas, esquece de ir no, num parque escutar o som dos pássaros cantando, de fazer uma caminhada matinal, né? De fazer uma academia para cuidar do seu corpo, de observar pequenas coisas que a gente, na verdade, para a gente ser feliz, a gente precisa de coisas simples, né? Não precisa de uma conta de 1 bilhão de dólares ou de reais. Isso aí só é uma coisa só que o ser humano criou para ter uma disputa e para saciar o ego das pessoas e para se sentir mais poderosas. Mas na verdade, a gente tá certo, a gente precisa de um pouco de dinheiro, sim, mas a gente não precisa de tanto também a ponto de acabar com a nossa própria liberdade. Então, porque eu acho que o financeiro, ele é apenas um pilar, né? Dos 6 ou 7 pilares aí, dos 6 pilares que para a autorrealização do ser humano. Então a gente não deve cuidar apenas do
do financeiro, né? A gente tem que ter mais tempo para uma melhor qualidade de vida, com os amigos, com relações humanas, né? Cuidar do nosso intelecto, praticar nossos hobbies, né? Fazer o que a gente gosta, o que deixa a gente feliz. Cuidar do nosso emocional, do nosso espiritual, que é ligado ao emocional, né? Do nosso físico, que é fazer uma academia, por exemplo. A gente pode ler, fazer um curso, estudar. Mesmo que estudando você não vai estar ganhando dinheiro, mas só que a longo prazo isso vai super fazer um bem para você. A gente para de estudar, às vezes, para de fazer uma academia, para de jogar um futebol, para de, de conversar com os amigos, só porque por causa de se concentrar no trabalho ali, pensando em dinheiro, isso aí acho que às vezes é um egoísmo, né, do ser humano, né? A gente pode ter a liberdade de fazer o que a gente quiser, a gente pode malhar, pode praticar nossos hobbies, viajar, né, fazer novas amizades em algum clube. Então a gente tem que ter em mente que, quando a gente está trabalhando muito, a gente tem que ter em mente que o financeiro é apenas um pilar e a gente não pode dedicar nossa vida totalmente a ele. Porque às vezes eu acho que as pessoas confundem, porque acham que dinheiro é igual a liberdade, mas não é, porque pode até ser em certo ponto. Vai ajudar, lógico. Vai fazer a gente conquistar bens, a poder viajar, comprar o que quiser, comer o que quiser, até comprar pessoas, né? É vários tipos de coisas que o dinheiro pode fazer, isso aí é sem dúvida. Então, às vezes o dinheiro, a gente enxerga o dinheiro como uma coisa tentadora, né? Um trabalho assim, por exemplo, trabalhar para ganhar dinheiro, uma coisa tentadora na vida. Só que a gente não percebe, né, que vai perder totalmente o nosso tempo ali. A gente vai ficar obcecado pelo dinheiro e nosso tempo vai indo embora, nossa liberdade também. Então, o ideal é a gente saber dividir as coisas na nossa vida, fazer um planejamento sobre as nossas realizações que a gente deseja fazer, né? E não deixando só apenas o dinheiro como um pilar da nossa vida. A gente tem que deixar só um pedaço, dividir os nossos objetivos da nossa vida, né? Que é o dinheiro é só uma parte. A gente tem que se fazer um curso, a gente tem que se colocar com o emocional também. A gente tem que cuidar do nosso emocional, do nosso físico, do nosso espiritual, né? Das nossas amizades, do nosso social. Então a gente tem que botar isso aí tudo na ponta do lápis pra gente não se perder na vida. E ficar só uma pessoa obcecada por dinheiro e sem a liberdade, né? Sem o que o ser humano mais precisa. Porque, na verdade, o dinheiro ele foi inventado pelo homem mesmo, né? Mas existem outras coisas muito mais importantes que o dinheiro aí. Se a gente for parar pra pensar. Lógico que o dinheiro ele é necessário sim, mas não é apenas ele, né? E outras coisas são muito mais importantes que o dinheiro. Então é lógico que devemos achar o nosso ponto de equilíbrio, né, entre a liberdade e o dinheiro. Muitos hippies, por exemplo, até mesmo sem dinheiro, preferem uma vida de liberdade, né? E muitos empresários, por exemplo, preferem trabalhar igual louco, sem tirar férias. Então a gente vê, por exemplo, aí dois opostos, né? Se a gente for analisar. E nenhum deles é correto. Porque um fica sem dinheiro, né? Vida louca, querer viajar ao mundo sem dinheiro, sem ter nada. Aí a pessoa não tem uma base, né? Porque não trabalhou, não fez nada, não teve planejamento. Mas também não pode, a gente também não pode ser assim, né? Não pode ser livre também sem deixar de ter o seu próprio dinheiro também, né? Lógico, a gente vive numa sociedade e tem que seguir as leis, e o dinheiro, lógico, ele vai ser necessário. Só que também não pode ser igual um empresário louco também, que acabou de criar a sua empresa e não tem dinheiro para nada, né? Dinheiro não tem liberdade para nada. Ele trabalha igual um doido e pode até ganhar o seu dinheiro, mas não consegue nem gastar o seu próprio dinheiro, né? Então a gente percebe que a gente não pode cair em nenhuma dessas armadilhas. A gente percebe, a gente vê que o ideal é a gente ter o ponto de equilíbrio, a gente saber trabalhar, ganhar nosso dinheiro. Por exemplo, se a pessoa ela é uma herdeira, ela já vai ter a liberdade, ela vai estar livre, leve e solta, né? Um bom herdeiro, por exemplo. E se a pessoa não for, cada um tem que achar a sua própria maneira de conseguir seu equilíbrio, né? Que cada pessoa vive numa realidade. Umas pessoas podem ser pobres sem condições, outras pessoas já podem ser muito ricas, outras pessoas podem ser de classe média. Então, cada pessoa de cada classe tem que saber achar o seu ponto de equilíbrio, né? Não é porque a pessoa é muito rica que ela vai, por exemplo, não, quer dizer, não é que a pessoa que é muito pobre, ela tem que trabalhar sim, mas só que tem que ter outras realizações também, emocional, físico, né? Ter seus hobbies.
Não apenas trabalhar, não é só porque a pessoa é pobre que ela tem que trabalhar igual louca. E é a mesma coisa com um funcionário bem-sucedido também. Ela pode trabalhar um pouco e também pode ter seus horários de lazer também. Independente da classe social, isso é para todos os tipos de ser humano. Não é porque a pessoa é pobre, rica ou classe média. Então cada um acha seu ponto de equilíbrio aí. Acho que esse aí é o caminho mais correto que o ser humano deve tomar. Eu sei que aqui a gente vive num país com muitas dificuldades, que as pessoas, eu sei que é necessário trabalhar, às vezes até para sobrevivência, né? Então é muito difícil para o nosso país, assim. Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas têm muito mais liberdade, porque o seu dinheiro vale mais, né? E inclusive, elas viajam o mundo inteiro. Até para eles viajar é normal, porque eles têm muita mais liberdade. A gente vai num parque de diversões, num parque comum, na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas estão lendo, né? A gente vai aqui na minha cidade, por exemplo, numa capital do Brasil, as pessoas, ninguém tá lendo, todo mundo tá desesperado no trânsito, atrás do seu trabalho, né? Então é uma vida muito estressante, assim, eu acho, pela maioria dos brasileiros. Eu sei que é difícil, né? Mas independente disso, a gente tem que, sim, que. Acho que o brasileiro, assim, né? Mais dedicado ao brasileiro, assim, né? Ou pro mundo inteiro, isso aqui, né? Eu acho que independente de onde ele esteja, onde quer que ele esteja, se esteja num país desenvolvido ou subdesenvolvido ou em desenvolvimento, como é o Brasil, ele tem sim que achar o seu ponto de equilíbrio para sua própria satisfação pessoal. E o ser humano ele precisa disso, precisa da sua liberdade, precisa da sua felicidade interior. Porque senão se ele ficar só trabalhando, depois ele vai ser o rico mais triste da face da terra. O cara que só trabalhou, mas não teve a sua própria liberdade. Que na verdade o dinheiro é para isso, para a gente alcançar a nossa própria liberdade, né? Então, ele mesmo se contradiz, né? Então é interessante isso, a gente pensar e filosofar e usar isso para como uma arma aí para nossa melhora da nossa vida, né? Para a gente não deixar a gente viver em função de encher nossa conta bancária, né? A gente saber que a nossa liberdade ela vale muito mais, então é muito importante a gente ter isso aí em mente. E eu acho que quem tem a liberdade é livre, leve e solto e pode encontrar o verdadeiro significado da vida, cheio de realizações, prazeres e conquistas. E conquista de pessoas, né? E assim viver a vida intensamente, que acho que todo ser humano merece e é capaz de viver. E este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe para dar uma força para o canal e fique à vontade na seção dos comentários. Espero que este conteúdo possa agregar algo positivo na vida de todos.